Hey galera, meu nome é Jason e estamos aqui em mais um vídeo reagindo não, não sei porque eu falei reagindo, lendo e analisando as ideias dos mangás, dos quadrinhos, dos projetos de vocês inscritos. Como eu sempre falo aqui, a ideia do vídeo é tentar abranger o máximo de pessoas possíveis, não só ajudar os autores que enviaram as suas ideias aqui, mas com a análise que eu faço dessas ideias, com as dicas que eu dou, que isso possa ajudar outras pessoas que não enviaram as sinopses para mim, mas que possa usar essas dicas nas suas próprias histórias. Então, para o vídeo não ficar longo, vamos começar já. O nome dessa história é Mundo dos Mortos. Sinopse. Já fazem 7 anos que a humanidade perdeu por si mesma. Hein? Que a humanidade perdeu por si mesma. Por um vírus que devastou 80% da população mundial. Olha aí. Os transformando em zumbis. E apenas 10% são os gananciosos que voltaram da Idade Média. Assim matando e roubando tudo que vem pela frente. Já os 10% restantes estão vivos para reerguer o mundo que restou. Liam, um jovem de descendência alemã e líder de uma gangue com a aparência de vilões, estão ainda vivos para reerguer a sociedade sem maldade, mas causando o caos com os zumbis e gananciosos. Eu não entendi a parte do voltaram da Idade Média. A história se passa meio que no passado, então? Eu vou considerar que a história se passa na Idade Média, ou tipo, logo depois na Idade Média. Então é uma história meio medieval, só que com zumbis. Eu vou levar isso em conta, porque eu realmente não entendi essa frase. Bem, história de zumbi, a gente tem um monte, já foi feito de tudo que se pode imaginar com zumbis. Então, o primeiro conselho que eu dou para qualquer pessoa que quer trabalhar com um tema que já é meio batido é você analisar as outras obras que têm o mesmo tema que a sua obra. Então, você vai fazer um quadrinho de zumbis, como nesse caso, assiste filmes de zumbis, lê os outros quadrinhos de zumbis que existem, vê séries de zumbis, vê jogos que, nossa, jogo tem pra caramba, jogo de zumbi, porque assim você vai ter uma base do que as outras pessoas fizeram e do que ficou bom pra você replicar isso na sua história e também do que ficou ruim para você evitar e para você também não ir em mais do mesmo. Então, você não fazer uma história que é muito parecida com algo que a pessoa já viu, já leu, já jogou, etc. Para ela não sentir que ela está perdendo tempo lendo a sua história. Então, trazer algum elementinho diferente. Sua história não precisa ser completamente nova, igual muitas pessoas costumam falar para ela, não, você tem que ter uma ideia nova, você tem que ter uma ideia inovadora e tal. E inovar não é a mesma coisa que algo completamente novo. Inovar é exatamente você pegar algo que já existe e você trabalhar aquilo de uma forma diferente que outras pessoas ainda não pensaram. Então esse eu acho que é o primeiro conselho, a primeira dica aqui que vai é veja outras obras de zumbi para você saber o que você pode fazer diferente. Se for realmente a história se passando na Idade Média e no período medieval, eu acho que já é um diferencial bacana, porque eu não lembro de ver muitas histórias de zumbi onde os zumbis eles estão ali na Idade Média, no período medieval. Então fica bem interessante. Eu gostei da parte ali do grupo do protagonista ter aparência de vilão. Eu não sei se essa foi a sua intenção, mas algo que eu acho interessante é você brincar com essa questão das aparências. Então, de repente, o grupo dele é mega bonzinho, é mega de boinha, né, vamos dizer assim, mas todo mundo vê eles como se eles fossem bárbaros, como se eles fossem vilões, como se eles fossem a galera que vai acabar com o mundo, porque a aparência deles, o jeito como eles se comportam, são aquele jeito meio de delinquente de mangá japonês, sabe? De aqueles delinquentes de anime estudantil e tal. Eu acho que fica muito bacana, acho que dá uma ideia bem legal. Eu acho que vale a pena seguir por esse lado, se essa for a sua ideia, explorar bastante isso. Pode dar um jeito até meio cômico para a história, caso você não queira fazer uma história 100% séria, 100% centradinha e tal. Algo assim daria para apresentar um pouco de comédia e deixaria a história um pouco mais leve também. Atomic Angel. A história ocorre em um mundo utópico, entre aspas, onde não existe guerras, fome, tristeza ou infelicidade qualquer. Todas as pessoas são igualmente felizes e sorridentes. Os heróis são os guardiões dessa paz e o símbolo da mesma. Eles zelam por tudo e todos. Mas existe um porém. A verdade é que essa alegria vivida pela sociedade não passa de ilusão criada por uma entidade para se alimentar de energia vital da humanidade.
Agora, um cientista maluco e teórico da conspiração se une a um cara chamado de Will. Ele não teve pais, que lhe deram um nome mais original. Uma garota paranormal. Deve ser uma garota. Uma garota paranormal que é capaz de controlar as formas da matéria entre líquidos, gasoso e sólido. Juntos eles irão até a base do governo mundial impedir que a humanidade pare, ou pior que seja, aniquilada. Cara, eu gosto muito de histórias de realidade simulada. Muito, muito, muito. Acho muito da hora. E colocando um pouco aqui do meu pessoal, eu tendo a acreditar mais na teoria de que a gente vive numa simulação. Só vou dizer isso, mais nada. Mas enfim, voltando para a sinopse, eu gostei muito dessa ideia do mundo ser uma ilusão criada por uma entidade cósmica e tal, que só está se alimentando, porque realmente fica uma coisa tipo, como que a gente vai lutar, como que a gente vai lidar com isso? E se tá todo mundo feliz, todo mundo vivendo bem, será que não é válida essa ilusão? Será que, tipo, se ele tá fazendo algum mal de verdade para a sociedade, porque tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, então dá para fazer uma discussão muito ambígua e fazer uma história com muita filosofia, muita filosofia mesmo. Então, eu acho que uma das coisas interessantes para pesquisar na sua história, para ela não ficar só, vamos dizer, uma porradaria, quando ela poderia ser muito mais profunda do que simplesmente porradaria, seria você realmente pesquisar algumas teorias de filósofos e aí achar algum filósofo que se encaixe e também você analisar realmente sobre esses outros aspectos de realidade simulada para você poder colocar essa discussão dentro da sua história. Tem um livro, é um livro juvenil, saiu até um filme, mas o filme parece que é ruim. Minha esposa leu o livro e ela acho que tinha gostado um pouco. Não, acho que ela não gostou muito do livro, mas enfim. Tem um livro, o nome é A Hospedeira. Ele tem um princípio meio que parecido, onde alienígenas vêm para a Terra e eles controlam os seres humanos, e através desse controle os seres humanos vivem muito melhor, vivem mais felizes, eles cuidam do meio ambiente, etc. Então fica numa discussão de tipo, esses alienígenas estão errados por estarem invadindo o planeta de outras pessoas, ou eles estão certos porque eles estão fazendo essas pessoas serem mais felizes e cuidarem melhor do planeta e uma das outras. Enfim, é uma discussão muito interessante. Como eu disse, eu acho que esse é o aspecto mais interessante da sua história. Se você tem vontade de colocar ação nisso, né, como você colocou ali uma menina ou menino que tem certos poderes aí de mudar o estado da matéria e tal, se você quiser colocar, dá para colocar também, mas eu acho que a história tem muito mais a contar do que simplesmente isso. Então, se eu fosse você, né, se eu pudesse te dar aqui um conselho, e é para isso que eu estou aqui, eu daria para você pesquisar mais essa parte filosófica e introduzir ela bastante na sua história, porque eu tenho certeza que vai ficar muito legal. The Battle of Legends é uma história que se passa em um universo onde as artes marciais em geral são os esportes mais populares do mundo, a ponto de serem praticados em escolas. Porém, existem pessoas que abominam as artes marciais e a violência que elas geram na sociedade. Um adolescente de 16 anos chamado Tony, que é desprezado por todos da escola onde estuda por odiar artes marciais, acaba tendo sua casa incendiada a mando de um misterioso chefão do crime organizado e é obrigado a lutar em um torneio clandestino. Logo nas primeiras etapas do evento ilegal, Toki, já mudou o nome do personagem, acho que é Tony, né? Deve ter digitado errado. Enfim, Tony e alguns amigos que o acompanham descobrem o porquê de ele ter sido forçado a comparecer e que aquilo é bem mais do que um simples torneio e que os competidores não são simples lutadores, eles são os mais fortes de todos. Eu gostei bastante da ideia desse mundo onde as artes marciais se tornaram muito populares. A gente quase passou por isso aqui, né, no nosso mundo mesmo, com o MMA. Ele acabou decaindo muito e por um instante, né, na verdade aqui o Brasil ele é meio complicado, então enquanto o Anderson Silva era um dos maiores lutadores de MMA, o Brasil seguiu a febre como se o MMA fosse um novo esporte nacional, e depois que o Anderson Silva, né, teve aquele negócio lá da canela e tal, e aí ele perdeu, meio que também a febre do MMA passou aqui no Brasil. Mas eu acho muito interessante essa ideia, porque é uma ideia muito pé no chão,
E isso é legal. Não tem muitas pessoas que trabalham com histórias de ação que sejam pé no chão, que não envolvam poderes e mágica e coisa do tipo, ou mega tecnologia. Então acho muito legal. Ainda mais porque você envolvendo artes marciais que existem, você consegue estudar técnicas, consegue fazer algo muito legal para quem gosta desse tema. Então dá para fazer realmente um quadrinho focado em pessoas, né, para leitores que gostam desse tipo de tema, até trazendo pessoas novas para lerem quadrinhos nacionais. Isso é muito legal. Uma dica que eu daria primeiro é com o título da história, The Battle of Legends. É um título meio comum, então é sempre bom dar uma pesquisada no Google para ver se não tem mais nada que existe com esse título e que, se caso você um dia publique essa história, essa outra coisa acabe meio que roubando os seus views, porque se alguém quiser pesquisar no Google The Battle of Legends para ler o seu quadrinho, vai acabar caindo em outra coisa. Aliás, essa é uma dica que fica para todo mundo. Pensou no nome da sua história, tá pensando em publicar ela algum dia? De verdade, você não quer só fazer para você e tal, para ter ali, você quer postar ela, quer conseguir mais leitores, quer de repente publicar por uma editora ou algo do tipo? Dá uma pesquisada no Google, vê se tem alguma outra coisa com o mesmo nome, para você não ter essa competição com de repente algo que seja muito maior e que você não vai conseguir ganhar. Imagina que você pensou numa história e o nome da história seria Coca-Cola. Eu sei que é uma ideia meio besta, mas pensa, você nunca ia ser achado no Google porque se alguém jogasse Coca-Cola, enfim, o óbvio iria acontecer e todas as páginas seriam falando do refrigerante, nenhum falando da sua história. Então, foi um exemplo meio esdrúxulo, meio exagerado, muito exagerado, mas acho que deu para entender a ideia. Fora isso, de novo, fica o conselho que eu tinha passado em um outro vídeo aqui do canal que também envolvia torneios. Se o seu personagem tem um objetivo muito impactante, muito forte para alguma coisa, então, se ele vai fazer outras coisas nessa história, essas coisas têm que estar diretamente ligadas com o objetivo principal dele. Nesse caso, a casa dele foi incendiada, a família dele morreu, então isso muda completamente a vida de uma pessoa. Ele entrar nesse torneio tem que estar diretamente relacionado com o incêndio na casa, com, enfim, a morte da família, esse tipo de coisa. E qual o objetivo, o grande objetivo dele com isso? Ele diz na sinopse que ele foi obrigado a entrar no torneio. Então isso tem que estar muito claro, essa recusa do personagem em fazer parte disso. Uma coisa que fica interessante, que pode causar algum problema na sua história, então já é bom se atentar e se trabalhar agora, se ele odiava artes marciais, como ele luta no torneio com os melhores. Eu imagino que ele vai vencer em algum momento, não só no final, mas digo assim, até para ele se manter no torneio ele tem que vencer. Então ele vai vencer os melhores, sabe? Isso precisa estar na história, porque seria a mesma coisa que eu nunca jogar futebol na vida, eu não jogo futebol, eu acho que faz, quase 20 anos que eu não jogo futebol. E aí, de repente, eu sou obrigado a jogar com a seleção brasileira e eu venço eles. Tipo, não é uma coisa que faz muito sentido, que tem muita lógica. Então, é legal fazer, sim, o personagem que odeia as artes marciais, e aí ele vai descobrir algum valor nelas, vai ser obrigado a fazer isso, e através disso ele vai mudar. Cria um arco de personagem interessante, o personagem começa de um jeito e ele termina de outro, isso é muito bom. Mas na lógica da história, por ser uma história muito pé no chão, onde você não vai poder ter uma desculpa mágica do tipo, ele é o filho do maior lutador do mundo e por isso ele também é um grande lutador. Tipo, não faz sentido nenhum. Então ele tem que ter alguma coisa que dê razão, dê motivo, dê uma razão lógica dentro da história, né? Verossímil que chama, para ele conseguir vencer essas lutas, mesmo nunca tendo... Eu não consegui formar a frase, tô burro demais. Nunca tendo se interessado por esportes, por lutas, artes marciais. Talvez até dê para encaixar uma coisa meio quase sobrenatural, semi-sobrenatural, uma coisa meio One Punch Man, sabe? Tipo, o cara tinha meio que, como ele era obrigado a treinar isso na escola também, porque eram as aulas, então, sei lá, ele era muito mais forte que as pessoas, mesmo ele não se dedicando, e as pessoas falavam, não, você tem que ir, você tem tudo para ser um profissional e tal, mas ele não quer porque ele não gosta, ele só faz aquilo porque é obrigado, mas ele acaba tendo muito talento, aquilo sendo muito fácil para ele. Então, eu acho que esse tipo de desculpa caberia, mas independente de você usar isso ou não, é importante você colocar uma desculpa na história, um motivo na história para que ele consiga fazer isso, para o seu leitor não olhar e falar, nossa, mas da onde que isso veio? Entende? Então, eu espero que isso tenha ajudado.
E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que, mesmo que eu não tenha lido a sua sinopse aqui, eu vou ler ela no futuro se você enviou aqui pra mim. Mas eu espero que, independente da ideia que você esteja tendo, que alguns dos conselhos, das dicas que eu passei aqui possam ter sido úteis pra você. Então, esse vídeo já tá bastante longo, eu não vou estender ele mais. Até o próximo, analisando ideias de mangás dos inscritos. Valeu, falou, é nóis!